Você está se aproximando dos 50 anos ou já os ultrapassou? Então, você precisa ouvir esta verdade que poucos têm a coragem de te dizer diretamente, sem rodeios, sem suavizar a realidade com palavras consoladoras que servem apenas para retardar a inevitável tomada de consciência. O apoio mais confiável que você terá na segunda metade da sua vida não virá absolutamente de seus filhos, por mais amorosos que sejam. Não virá da sua família, apesar de todos os laços de sangue. Não virá dos seus amigos, mesmo os mais próximos e fiéis. E definitivamente não virá da sociedade que te cerca, essa mesma sociedade que idolatra a juventude e marginaliza sistematicamente a experiência e a sabedoria. Os 5 pilares indestrutíveis. O apoio mais confiável, o mais sólido, o mais inabalável virá de 5 pilares que somente você pode construir para si mesmo. E estes pilares têm mais de 2000 anos de antiguidade. Eles estão profundamente enraizados na sabedoria estoica antiga, nos ensinamentos de Marco Aurélio, que governava o Império Romano, de Sêneca, que aconselhava imperadores, de Epicteto, que ensinava que a verdadeira liberdade vem do interior. Esses filósofos compreenderam algo fundamental sobre a dignidade humana, sobre a autonomia, sobre a velhice e sobre o que realmente constitui uma vida bem vivida até o último suspiro. A verdade, desconfortável. Sei profundamente que isso pode soar duro aos seus ouvidos, até cruel para alguns que preferem ilusões confortáveis. Mas como Epicteto ensinava com clareza brutal, a verdade que liberta raramente é a verdade que consola ou que acalma o ego frágil. E hoje, agora, neste momento presente, que é tudo o que você realmente tem, vou revelar os 5 pilares silenciosos, mas extraordinariamente poderosos, que se converterão em sua fundação sólida para uma segunda metade de vida, vivida com dignidade autêntica, independência feroz e paz interior profunda e inabalável. O compromisso necessário. Antes de começar esta exploração transformadora, deixe-me pedir algo importante. Se você está verdadeiramente comprometido com sua própria transformação, com sua própria evolução, rumo à melhor versão de si mesmo, demonstre isso. O que você aprenderá hoje pode literalmente determinar se você vai envelhecer com dignidade estoica e autonomia completa, ou com dependência frustrante e perda progressiva da sua liberdade mais preciosa. Comecemos sem demora. Comecemos agora mesmo, sem perder mais um segundo. Vou ser absolutamente direto com você desde o início, sem rodeios diplomáticos, nem palavras lindamente embaladas que adoçam a realidade crua e necessária. A clarificação essencial. Não estou dizendo absolutamente que sua família não te ama. Não estou dizendo que seus amigos não se preocupam sinceramente com você. Estou dizendo algo muito mais profundo, algo mais nuançado, algo que a tradição estoica compreende há milênios com clareza cristalina. Depois dos 50 anos, após esta virada crucial da existência, você não pode depender deles como seu único ou principal suporte na vida. Você não pode construir sua casa existencial sobre um terreno que não te pertence. Porque esta verdade é inevitável. E aqui está o porquê desta verdade, tão desconfortável, mas absolutamente incontornável. Seus filhos têm suas próprias vidas para construir, suas próprias famílias para estabelecer e nutrir, suas próprias crises financeiras e emocionais que enfrentam diariamente neste mundo moderno impiedoso. Eles navegam suas próprias tempestades existenciais. Seus amigos estão envelhecendo exatamente no mesmo ritmo que você, lutando com suas próprias limitações físicas crescentes, seus próprios problemas de saúde que se acumulam,
seus próprios desafios mentais que vêm inexoravelmente com os anos que passam, a sociedade moderna e seus fracassos. E a sociedade? Bem, a sociedade moderna absolutamente não é projetada para valorizar autenticamente ou cuidar das pessoas idosas como deveria fazer em uma civilização verdadeiramente evoluída. Vivemos, infelizmente, em uma cultura obcecada que idolatra patologicamente a juventude superficial e marginaliza sistematicamente a experiência profunda e a sabedoria duramente conquistada que vem com a idade. O ensinamento estoico fundamental. Marco Aurélio, imperador filósofo de Roma, ensinava algo profundamente revelador em suas Meditações. Ele escrevia em seu diário pessoal que aquele que constrói sua vida, sua felicidade, sua tranquilidade de espírito sobre coisas exteriores que não controla, a opinião dos outros, a ajuda de sua família, as circunstâncias favoráveis, viverá sempre na insegurança constante e ansiosa. Ele estará sempre à mercê de forças que não domina, de decisões que outros tomam, de mudanças imprevisíveis nas relações humanas, que são por natureza impermanentes e mutáveis. A metáfora do terreno. E é precisamente isso que você faz quando conta principalmente, prioritariamente, com os outros para seu bem-estar após os 50 anos. Você constrói sua casa psicológica, sua vida, sua dignidade, seu senso de segurança sobre um terreno que não te pertence fundamentalmente. Um terreno que pode tremer, que pode se deslocar, que pode ser retirado de sob seus pés a qualquer momento, sem aviso prévio, deixando-o sem fundação sólida. Os 5 pilares controláveis. Então, quais são exatamente os 5 pilares que você, e somente você, pode verdadeiramente controlar? Os 5 pilares que absolutamente ninguém pode te tirar, te roubar, te confiscar. Os pilares que permanecem com você solidamente, imperturbáveis, sem flutuar. Não importa o que aconteça no mundo tumultuado ao seu redor. Vamos explorar minuciosamente cada um deles com profundidade substancial. Com exemplos concretos e vívidos tirados da vida real, com a sabedoria estoica ancestral aplicada diretamente ao mundo moderno e à sua vida cotidiana. Primeiro pilar, a mobilidade física, seu maior ativo após os 50 anos. Deixe-me fazer uma pergunta brutalmente honesta, uma pergunta que você talvez prefira evitar, que prefira não confrontar diretamente, mas que deve absolutamente considerar seriamente. A questão fundamental. O que acontece exatamente quando você não pode mais se deslocar por si mesmo? Quando subir escadas se transforma em façanha hercúlea, aparentemente impossível? Quando caminhar até o banheiro se torna uma prova de resistência dolorosa e de resistência exaustiva? A resposta devastadora. A resposta é simples, direta e absolutamente devastadora para a dignidade humana. Você se torna dependente dos outros para as tarefas mais básicas da existência. E a dependência física, meu amigo, meu companheiro neste caminho de sabedoria, é o maior roubo de dignidade que existe nesta vida terrestre. É a perda da autonomia mais fundamental, aquela que define um ser humano livre. O ensinamento estoico sobre o corpo. Marco Aurélio escrevia em suas reflexões pessoais que o corpo é a ferramenta da alma neste mundo material. Se a ferramenta está quebrada, enferrujada, não mantida, então a alma, por mais nobre que seja, não pode realizar seus desígnios no mundo físico. Epicteto, que ele mesmo nasceu escravo e coxo, ensinava paradoxalmente que mesmo com um corpo imperfeito, manter tanto quanto possível sua mobilidade e força é um dever para consigo mesmo. É uma questão de dignidade fundamental e de liberdade prática. O paradoxo do respeito. Aqui está o paradoxo belo,
mas frequentemente incompreendido. O respeito autêntico que os outros podem te conceder tem um sentido muito mais profundo, um valor muito maior quando você ainda pode se levantar por si mesmo, quando mantém sua mobilidade física, quando não se tornou um fardo permanente, constante para aqueles que te cercam. O respeito genuíno e profundo e a dependência forçada, imposta pelas circunstâncias, não podem realmente coexistir plena e harmoniosamente. Um corrói progressiva e inexoravelmente o outro com o tempo que passa, criando ressentimento oculto, reprimido, sob camadas espessas de obrigação familiar e culpa social. A história de Jacobo, o aviso. Deixe-me contar a história verdadeira e trágica de Jacobo, um homem de 79 anos que conheci e observei durante vários anos. Durante toda a sua vida adulta ativa, desde seus 30 até seus 65 anos de idade, Jacobo negligenciou completa e sistematicamente toda a atividade física regular. Ele trabalhava 12 horas diárias em sua empresa de importação e exportação. Chegava em casa completamente exausto, esgotado. Sentava-se pesadamente diante da televisão com seu jantar. E assim passavam os dias, depois as semanas, depois os meses, depois os anos que se acumulavam. As desculpas clássicas. Não tenho tempo para exercício, dizia ele com convicção. Estou cansado demais depois do trabalho para me mexer. Quando me aposentar, aí sim, vou caminhar regularmente. Vou cuidar de mim. Vou fazer todas essas coisas que agora não posso fazer. As desculpas clássicas, familiares que todos nós ouvimos 1000 vezes. Que talvez você mesmo repita cada manhã quando desliga o despertador e decide ficar na cama, em vez de sair para caminhar no ar fresco da manhã. O preço pago. Aos 68 anos, quando finalmente Jacobo se aposentou e teve subitamente todo o tempo do mundo à sua disposição, seu corpo já havia cobrado seu preço completo, com juros acumulados cruelmente. Seus joelhos estavam completamente destruídos, gastos por décadas de sobrepeso constante e sedentarismo total. Sua coluna vertebral estava gravemente comprometida, causando-lhe dor constante, lancinante com cada movimento, mesmo o mais mínimo. Seu equilíbrio havia se tornado precário, perigoso, fazendo de cada passo uma possibilidade real de queda, de fratura, de hospitalização prolongada. Os sonhos quebrados. Jacobo queria apaixonadamente viajar para a Espanha para descobrir as raízes ancestrais de sua família. Queria caminhar pacificamente ao longo das praias com seus netos alegres. Queria ser ativo, livre, independente em sua aposentadoria tão esperada. Mas seu corpo agora recusava categoricamente permitir isso. Ele havia se tornado literalmente prisioneiro de sua própria imobilidade autocriada por décadas de negligência. A dependência humilhante. Ele dependia de sua filha Raquel para levá-lo ao supermercado toda semana. Dependia de sua esposa Sara para ajudá-lo a se vestir nas manhãs em que a dor era intensa demais. Dependia constantemente de outras pessoas para tarefas absolutamente básicas, que normalmente definem a dignidade e a autonomia humanas. A dor mais profunda, e o pior de tudo, o que mais o torturava, era que ele podia ver claramente nos olhos cansados de sua filha aquele lampejo de cansaço, de frustração reprimida, mas visível, de vida pessoal sacrificada para cuidar de um pai que nunca havia cuidado de si mesmo quando ainda era possível. A confissão dilacerante. Aos 75 anos, Jacobo me confidenciou algo com lágrimas amargas nos olhos, lágrimas de arrependimento profundo. Eu não vivo realmente, ele me disse com voz quebrada. Eu apenas sobrevivo de um dia para o outro. E o que mais me dói, o que me tortura cada noite, é saber com certeza que tudo isso era completa e absolutamente evitável,
se apenas eu tivesse tomado decisões diferentes, melhores, há 20 ou 30 anos. O contraste. A história de Rafael. Agora, compare conscientemente esta trajetória trágica com a história radicalmente diferente de Rafael, 77 anos brilhantes. Originário de Guadalajara. Desde a idade de 48 anos, quando teve um pequeno alerta de saúde, um episódio de hipertensão que o levou ao hospital por uma noite ansiosa, Rafael tomou uma decisão consciente, deliberada, que transformou completamente a qualidade de sua velhice. A decisão transformadora. Ele começou a caminhar 40 minutos cada manhã, sem nenhuma exceção. Chovesse ou fizesse calor, estivesse cansado ou energético, cada manhã, sem exceção, ele caminhava. Incorporou uma rotina de alongamentos de 15 minutos cada tarde, antes do jantar. Nada de complicado, nada que necessitasse academia cara ou equipamento sofisticado. Apenas movimento constante, consistente, intencional, disciplinado. A compreensão profunda. Ele manteve seu corpo em movimento, mesmo quando doía, especialmente quando doía, porque compreendeu algo que os estoicos ensinaram durante séculos. O corpo é o veículo da alma neste mundo, e se você negligencia o veículo, a alma não pode viajar a lugar nenhum com dignidade. Os resultados aos 77 anos. Aos 77 anos, Rafael sobe escadas sem ajuda de ninguém. Viaja sozinho de ônibus para visitar seu irmão em outra cidade. Dirige seu próprio carro para fazer as compras semanais. Cuida completamente de si mesmo, sem ser um fardo para quem quer que seja. Ele ainda dança com sua esposa aos domingos, quando colocam a música de sua juventude. Joga futebol com seus netos no parque, não no nível profissional evidentemente, mas joga, participa ativamente, vive plenamente. A liberdade autêntica. Ele não é prisioneiro de ninguém, nem de nada. Sua mobilidade física preservada lhe deu algo inestimável que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. A liberdade autêntica, real, prática. E a liberdade, meu amigo, é absolutamente sinônimo de dignidade humana fundamental. O ensinamento estoico aprofundado. Sêneca escrevia em suas cartas a Lucílio algo profundo e sempre atual. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A mobilidade física após os 50 anos não diz respeito absolutamente a correr maratonas competitivas, nem rivalizar atleticamente com jovens de 20 anos cheios de energia transbordante. Ela diz respeito a algo muito mais fundamental e essencial. O que a mobilidade realmente significa. Poder ir ao banheiro sem assistência humilhante. Poder se levantar da cama por sua própria força cada manhã. Manter essa capacidade sagrada, inestimável de fazer suas próprias escolhas de vida, porque seu corpo ainda te obedece, ainda responde à sua vontade, às suas intenções, a urgência do momento presente. Epicteto ensinava com insistência. Não é o que te acontece que te perturba, mas teu julgamento sobre o que te acontece. Mas ele também acrescentava algo crucial. Não espere que os eventos aconteçam como você deseja. Decida antes querer que os eventos aconteçam como acontecem, e você terá paz. Mas isso não significa aceitar passivamente a degradação de seu corpo por negligência. Isso significa agir agora, hoje, no momento presente, que é o único momento real que você possui. Se você reconhece sua negligência, e se você reconhece neste momento, preciso, que negligenciou este pilar absolutamente fundamental, se sente esse peso pesado no peito, pensando nos anos perdidos, sem movimento regular, deixe-me dizer algo extremamente importante. Algo que pode mudar sua trajetória. Ainda não é tarde demais para começar. De verdade. Mas o momento de começar
Não é absolutamente amanhã, nem segunda-feira que vem, nem quando este mês terminar. A ação imediata. O momento é agora, hoje, imediatamente, após terminar esta leitura. Saia e caminhe por 10 minutos, apenas 10 pequenos minutos. E amanhã, faça novamente. E depois de amanhã, mais uma vez. Construa o hábito agora, enquanto ainda há tempo de construir algo sólido, antes que seja realmente tarde demais para construir qualquer coisa significativa. Segundo pilar, a simplicidade financeira. Encontrar sua liberdade pela moderação consciente. Aqui está uma verdade profunda que a cultura moderna de consumo desenfreado absolutamente não quer que você descubra jamais, porque esta descoberta ameaça diretamente todo o modelo econômico deles. A verdade paradoxal. Quanto menos você precisa para viver dignamente, mais rico você é realmente, autenticamente. Especialmente após os 50 anos, quando sua capacidade de gerar rendas elevadas começa naturalmente a diminuir, quando as oportunidades profissionais lucrativas se reduzem progressivamente, quando a aposentadoria se aproxima inexoravelmente ou já chegou. A segurança verdadeira. Sua maior segurança financeira não provém absolutamente de ter muito dinheiro acumulado em contas bancárias, embora isso obviamente ajude. Ela provém fundamentalmente de precisar de muito pouco para viver com dignidade autêntica e tranquilidade de espírito profunda. O ensinamento de Epicteto. Epicteto, que viveu a maior parte de sua vida na pobreza, após ser libertado da escravidão, observava com precisão cirúrgica. A riqueza consiste muito mais em desfrutar de pouco do que em possuir muito. Ele ensinava que o homem verdadeiramente rico não é aquele que possui muitas coisas materiais, mas aquele que, mesmo tendo pouco, não deseja mais do que já tem, que se sente satisfeito, completo com sua situação presente. A pobreza verdadeira. Enquanto o homem autenticamente pobre, segundo a filosofia estoica, é aquele que, mesmo possuindo enormemente, sempre quer mais, sempre sente que falta algo essencial, que precisa dessa próxima compra, dessa próxima aquisição, para finalmente ser feliz e satisfeito. O estado de espírito, não a conta bancária. A riqueza e a pobreza, segundo a sabedoria estoica milenar, não são fundamentalmente estados da conta bancária, mas estados da mente, da alma, da relação psicológica que você mantém com o mundo material e as posses. A história de dois homens. Deixe-me compartilhar a história contrastada de dois homens que se aposentaram praticamente simultaneamente com quantias similares de dinheiro economizado. Antônio, o prisioneiro de seu padrão de vida. Antônio se aposentou aos 65 anos, após ter trabalhado 40 longos anos em uma grande empresa de telecomunicações. Tinha uma pensão razoável de cerca de 1.800 euros mensais e havia conseguido economizar cerca de 80 mil euros ao longo de sua carreira laboriosa. Não era rico, segundo os padrões convencionais do mundo, mas certamente também não estava na pobreza. Era uma situação objetivamente confortável. A armadilha do padrão de vida elevado. No entanto, Antônio havia se acostumado durante décadas inteiras a um padrão de vida elevado, dispendioso. Possuía uma casa grande de 200 metros quadrados, com custos de manutenção enormes, aquecimento caro no inverno, reparos constantes que se acumulavam, impostos prediais elevados. Mantinha 2 carros porque ele e sua esposa estavam acostumados a ter cada um o seu. Pagava um seguro de saúde privado premium, que custava 300 euros mensais. Frequentava restaurantes caros pelo menos 2 vezes por semana, porque sempre havia feito assim. Viajava ao exterior 2 vezes por ano para hotéis 4 estrelas confortáveis. A
ansiedade financeira constante. Aos 70 anos, Antônio vivia sob estresse financeiro constante, exaustivo. Suas economias desapareciam muito mais rapidamente do que havia calculado otimistamente. A inflação havia subido. Os custos médicos aumentavam a cada ano inexoravelmente. Percebeu com horror crescente que neste ritmo de gastos, aos 78 anos, não teria absolutamente mais nada. Seria completamente dependente financeiramente de seus filhos. O veneno das relações. E isso criava um peso terrível, insuportável em sua alma. Uma ansiedade constante que lhe roubava o sono cada noite. Sentia-se prisioneiro do padrão de vida que ele mesmo havia criado e mantido. Não podia baixá-lo sem sentir que estava perdendo seu status social, sem sentir vergonha diante de seus amigos do clube, sem admitir que havia de certa forma fracassado. Começou a pedir dinheiro emprestado a seus filhos. Pequenas quantias no início, 100 euros aqui, 200 ali, mas com o tempo tornaram-se quantias maiores, mais frequentes. E isso gerou uma tensão familiar terrível, tóxica, a deterioração das relações. Seus filhos começaram a sentir ressentimento, mesmo que tentassem esconder sob sorrisos forçados. Antônio começou a sentir vergonha cada vez que precisava pedir ajuda financeira. A dinâmica familiar se envenenou lenta, mas seguramente. O que deviam ser visitas alegres de domingo se transformaram em encontros tensos, onde pairava sempre no ar a questão não dita, não resolvida do dinheiro. Marcos, o libertado pela simplicidade. Agora, observe a história completa e radicalmente diferente de Marcos, também aposentado aos 65 anos de um trabalho similar, com economias similares no início. Mas Marcos tomou uma decisão radical e extremamente consciente aos 58 anos, 7 anos inteiros antes de se aposentar. Começou intencional e deliberadamente a simplificar sua vida material. As decisões transformadoras. Vendeu sua casa grande de 180 metros quadrados no subúrbio e comprou um apartamento menor de 70 metros quadrados no centro da cidade, completamente pago, sem hipoteca, com custos de manutenção mínimos, gerenciáveis. Vendeu um dos 2 carros e manteve apenas um carro pequeno e econômico. Depois de alguns anos, vendeu até mesmo esse e decidiu usar transporte público e caminhar mais. As descobertas inesperadas. Descobriu que não apenas economizava dinheiro substancial, mas que melhorava simultaneamente sua saúde caminhando muito mais. Era um duplo benefício inesperado. Aprendeu a cozinhar refeições simples, mas nutritivas em casa, assistindo tutoriais na internet. Descobriu que realmente apreciava o processo meditativo de cozinhar, que isso lhe dava controle completo sobre o que comia. A riqueza gratuita. Encontrou prazer autêntico, profundo em atividades completamente gratuitas. Caminhar nos parques de sua cidade, ler livros da biblioteca pública, conversar durante horas com amigos em sua casa, bebendo café que custava centavos, em vez de 5 euros, em um café comercial. Assistir a eventos culturais gratuitos que seu município oferecia regularmente. Descobriu um mundo inteiro de riqueza que não necessitava absolutamente nenhum dinheiro. A paz financeira. Aos 73 anos. Aos 73 anos, Marcos vive em uma paz financeira profunda, sólida. Suas necessidades modestas são facilmente cobertas por sua pensão mensal. Consegue até economizar uma pequena quantia a cada mês que cresce progressivamente, em vez de diminuir. Não depende financeiramente de ninguém. Não vive estressado, verificando ansiosamente sua conta bancária. Não precisa pedir ajuda econômica a seus filhos, o que preserva magnificamente a dignidade do relacionamento. O poder de ser generoso. Na verdade, ocasionalmente,
Pode até dar pequenos presentes em dinheiro aos seus netos para seus aniversários, o que lhe proporciona uma alegria imensa. Pode ser generoso em vez de estar necessitado. É uma posição psicológica completamente diferente. O paradoxo magnífico. E aqui está o paradoxo belo e contraintuitivo que ilustra perfeitamente o ensinamento estoico. Marcos, que gasta menos de 1.000 euros mensalmente, sente-se infinitamente mais rico, mais livre, mais tranquilo do que Antônio, que gasta 2.500 euros por mês, mas vive em ansiedade financeira constante. A diferença fundamental. A diferença não está em quanto eles possuem objetivamente. Está em quanto eles precisam subjetivamente. Um é escravo de suas necessidades artificialmente infladas. O outro é livre porque suas necessidades são pequenas, realistas e facilmente gerenciáveis. O ensinamento de Sêneca escrevia em Da Tranquilidade da Alma. Não é pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. E acrescentava, não é o homem que tem muito pouco que é pobre, mas aquele que cobiça mais. A simplicidade financeira após os 50 anos não significa absolutamente viver na miséria abjeta ou pobreza extrema que compromete a saúde. Significa viver com intencionalidade consciente, deliberada. O que a simplicidade significa? Significa escolher conscientemente, intencionalmente, suficiente, em vez de perseguir sem fim, obsessivamente, excessivo. Significa valorizar a liberdade interior acima das aparências superficiais diante dos outros. Significa priorizar absolutamente a paz interior profunda sobre o prestígio social externo, que de qualquer forma é vazio, efêmero, sem substância real. A liberação multidimensional. E isso te liberta de uma maneira que vai muito além do simples aspecto financeiro-contábil. Isso te liberta emocionalmente, porque você não precisa mendigar, justificar suas decisões diante de quem quer que seja. Você não depende da generosidade incerta ou do humor mutável de outras pessoas, nem mesmo de seus próprios filhos bem-intencionados. O exercício prático transformador. Há um exercício prático poderoso que quero que você faça nesta mesma semana, sem demora. Sente-se com papel e lápis. Sim, papel físico, não em seu telefone ou computador. Escreva 2 colunas distintas. Na primeira coluna, liste absolutamente todas as coisas que você compra regularmente ou nas quais gasta dinheiro. Tudo, desde o café diário até a assinatura de streaming que mal usa. A análise honesta. Na segunda coluna, ao lado de cada despesa, escreva com honestidade brutal quanta felicidade real, autêntica isso te dá em uma escala de 1 a 10. Você vai descobrir algo absolutamente chocante, revelador. Muitas de suas despesas, talvez até a maioria esmagadora, te dão uma satisfação medíocre de 3 ou 4 sobre 10. São hábitos inconscientes, não escolhas conscientes e deliberadas. São coisas que você faz simplesmente porque sempre as fez, não porque realmente enriquecem autenticamente sua vida. A eliminação radical. Agora, elimine corajosamente tudo que está abaixo de 7 sobre 10. Seja radical nesta eliminação. Seja corajoso. Seja honesto consigo mesmo. E observe atentamente quanto dinheiro você acabou de liberar instantaneamente. Observe quanta ansiedade financeira você acabou de eliminar de sua vida com uma única hora de reflexão honesta e corajosa. A aplicação da sabedoria. Isso, precisamente isso, é a simplicidade financeira intencional em ação prática. É a sabedoria estoica milenar aplicada diretamente à sua vida moderna, cotidiana. Terceiro pilar, a rotina de saúde, seu escudo mais poderoso contra a vulnerabilidade. Após os 50 anos, após esta virada decisiva da existência humana, seu maior ativo não é absolutamente sua casa.
por maior e luxuosa que seja, decorada com gosto e situada no melhor bairro. Não é seu automóvel, por mais novo e performático que você o mantenha, símbolo de sucesso social. Não é sua conta bancária, não importa quantos zeros ela exiba orgulhosamente. O verdadeiro tesouro, seu maior ativo, seu tesouro mais precioso e insubstituível é sua saúde física e mental. Porque sem saúde funcional, absolutamente todo o resto perde instantaneamente seu sentido, seu valor, sua utilidade prática. E com saúde, mesmo que você possua relativamente pouco em termos materiais, você ainda possui enormemente em termos do que realmente importa, essencialmente na existência humana. O ensinamento de Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escrevia em suas Meditações algo profundamente revelador. O corpo é como um rio que flui constantemente. A alma é como um sonho e um vapor. A vida é uma guerra e uma estadia em terra estrangeira. Ele compreendia profundamente a natureza transitória, efêmera do corpo físico. Mas precisamente porque compreendia essa impermanência, essa fragilidade fundamental, ele insistia na importância crucial de manter o corpo em estado funcional, enquanto isso fosse possível. A responsabilidade para consigo mesmo. Ele ensinava que temos uma responsabilidade fundamental, uma obrigação moral para conosco mesmos de cuidar do veículo que carrega nossa consciência através deste mundo, não por vaidade superficial, mas por respeito à própria vida, por dignidade pessoal. A verdade brutal sobre segundas chances. Deixe-me ser brutal e desconfortavelmente honesto com você sobre uma realidade que muitos preferem ignorar, evitar, empurrar mentalmente até que ela os atinja violentamente, em pleno rosto, sem possibilidade de escape. Após os 50 anos, e especialmente após os 60 anos ultrapassados, seu corpo não te dá absolutamente segundas chances facilmente, generosamente, como talvez fazia em sua juventude invencível. A acumulação silenciosa. Aquele cigarro que você fuma diariamente, dizendo a si mesmo que é só um, não é tão grave. Esse sedentarismo crônico que você justifica com 1000 desculpas elaboradas e convincentes. Essa alimentação negligenciada, cheia de frituras gordurosas e açúcares refinados que dão prazer momentâneo. Essa ausência completa de exames médicos regulares, porque você tem medo, visceralmente aterrorizado do que os exames poderiam revelar sobre o estado real de seu corpo maltratado. A conta inevitável. Tudo isso acumula silenciosamente um preço, uma dívida biológica que cresce com juros compostos. E quando a conta chegar, e ela chegará sem dúvida alguma, tão certamente quanto o sol nasce, ela será extremamente cara, dolorosamente custosa. Não apenas em termos de dinheiro gasto em tratamentos médicos, mas principalmente em termos de qualidade de vida perdida, autonomia sacrificada, dignidade comprometida. A história de Paulo, o aviso ignorado. Conheci Paulo, 71 anos, originário de Bogotá. Durante toda a sua vida adulta consciente, desde seus 20 até seus 65 anos de aposentadoria, ele negligenciou completa, sistemática e deliberadamente sua saúde física. Fumava uma caixa inteira de cigarros diariamente, sem exceção. Bebia álcool em excesso quase todos os fins de semana, às vezes até durante a semana. Comia frituras industriais, carnes vermelhas gordurosas, comida rápida processada, sem qualquer controle nem moderação. A arrogância da juventude prolongada. Nunca fazia exercício físico, além de caminhar preguiçosamente desde seu carro climatizado até seu escritório confortável. E o mais perigoso de tudo, nunca, absolutamente nunca fazia exames médicos preventivos.
Estou bem, dizia com arrogância cega, confiança injustificada. Minha família tem boa genética. Meu avô viveu até os 90 anos. Eu também vou viver muito tempo sem problema. As justificativas clássicas, familiares daquele que não quer confrontar a verdade desconfortável, que prefere a ilusão reconfortante à realidade potencialmente perturbadora. A conta chega aos 66 anos, apenas um único ano após se aposentar e começar a imaginar finalmente desfrutar de seu tempo livre tão esperado. O corpo de Paulo lhe enviou a conta completa, detalhada, com todos os juros acumulados durante décadas. Diabetes tipo 2, diagnosticado em estado já avançado, necessitando medicação imediata e permanente. Pressão arterial perigosamente, mortalmente elevada, que necessitava intervenção farmacêutica urgente. Início de problemas cardíacos sérios, detectados em um eletrocardiograma de emergência após um episódio aterrorizante de dor torácica intensa. Da noite para o dia, literalmente, ele se transformou em refém de múltiplos medicamentos. A farmácia pessoal metformina para controlar o diabetes galopante. 2 tipos diferentes de pílulas para gerenciar a pressão arterial instável. Estatinas poderosas para reduzir o colesterol perigosamente elevado. Aspirina diária para prevenir coágulos sanguíneos potencialmente mortais. Sua mesa de cabeceira agora se parecia com uma pequena farmácia pessoal. Sua vida se transformou em um ciclo interminável, exaustivo de consultas médicas, cada especialista dando-lhe notícias ruins adicionais ou restrições adicionais frustrantes. As restrições cruéis, restrições alimentares severas, drásticas, que faziam de cada refeição um lembrete doloroso, amargo de suas décadas de excessos despreocupados. Praticamente, não podia mais comer nada do que realmente gostava, do que lhe dava prazer. O endocrinologista proibiu completamente o açúcar em todas as suas formas. O cardiologista proibiu o sal e todas as gorduras saturadas. O nefrologista começou a alertá-lo com gravidade sobre sinais precoces, preocupantes de danos renais progressivos. A prisão do medo. Vivia agora em medo constante, paralisante. Medo do próximo infarto, que poderia matá-lo instantaneamente. Medo de que o diabetes lhe causasse cegueira progressiva ou necessitasse amputação de um membro, como havia acontecido tragicamente com seu vizinho. Medo de cada novo sintoma que aparecia em seu corpo, envelhecendo e fragilizado. Sua pretensa independência tão vangloriada evaporou como água sob o sol ardente do meio-dia. A dependência total. Precisava que sua esposa Marta controlasse rigorosa e estritamente sua alimentação, porque após décadas de maus hábitos profundamente enraizados, ele absolutamente não tinha a disciplina pessoal necessária. Precisava que sua filha Carolina organizasse meticulosamente seus medicamentos nesses organizadores semanais coloridos, porque se confundia constantemente com tantas pílulas diferentes a tomar em momentos precisos. Precisava de acompanhamento a cada consulta médica, porque os diagnósticos lhe causavam tal ansiedade esmagadora que não podia processá-lo sozinho, sem suporte emocional. A sobrevivência, não a vida. Aos 70 anos, Paulo não vivia realmente, autenticamente. Simplesmente sobrevivia penosamente de um dia para o outro, de uma pílula para a próxima, de uma consulta médica ansiogênica para a seguinte. Sua aposentadoria, que deveria ter sido sua época dourada de liberdade e prazer, transformou-se em uma prisão médica de sua própria criação negligente. Uma prisão da qual nunca sairia. O contraste, a história de Alberto. Contraste agora essa trajetória trágica com a história completa e radicalmente diferente de Alberto. 74 anos brilhantes, de Valência,
Espanha. Desde a idade de 48 anos, depois que um amigo muito próximo morreu súbita e brutalmente de ataque cardíaco com apenas 50 anos, Alberto teve seu momento de despertar brutal, seu despertar existencial. A decisão consciente. Tomou a decisão consciente, deliberada de implementar uma rotina de saúde simples, mas absoluta e rigorosamente consistente, sem exceção. Começou a caminhar 30 minutos todos os dias, sem exceção alguma. Não correr como atleta, não fazer maratonas competitivas, apenas caminhar em ritmo moderado, mas constante, regular. A transformação alimentar transformou gradual e progressivamente sua alimentação, sem mudanças drásticas, impossíveis de manter. Muito mais vegetais variados, coloridos, frutas frescas todos os dias, sem exceção. Peixe grelhado ou assado 2 ou 3 vezes por semana. Reduziu drasticamente seu consumo de carne vermelha para apenas 1 vez por semana, no domingo. Eliminou quase completamente os alimentos ultraprocessados, industriais de seu regime diário. Os exames preventivos. Começou a fazer exames médicos completos 1 vez por ano, religiosamente, sem perder uma única vez. Exames de sangue completos e detalhados. Eletrocardiograma para monitorar seu coração. Estudos preventivos recomendados especificamente para sua faixa etária. Priorizou absolutamente dormir 7 a 8 horas completas cada noite, não 5 ou 6 horas insuficientes como fazia anteriormente em sua vida profissional frenética. Manteve hidratação adequada. Conscienciosa, bebendo pelo menos 8 grandes copos de água pura diariamente. Os resultados aos 74 anos. Aos 74 anos, o resultado é o que alguns poderiam chamar de milagroso, mas que na realidade é completamente lógico, previsível, a consequência natural de décadas de escolhas sábias repetidas. Alberto não toma um único medicamento de forma contínua. Nenhum. Sua pressão arterial se mantém em faixas completamente normais, para qualquer idade. Seus exames de sangue saem excelentes, ano após ano. A liberdade física. Seu nível de açúcar no sangue é perfeito, estável. Seu colesterol é controlado naturalmente, sem necessidade de estatinas farmacêuticas. Possui energia autêntica, real, para brincar ativamente com seus 5 netos energéticos no parque durante horas. Viaja com sua esposa 2 vezes por ano, sem nenhuma limitação de saúde restritiva. Faz as atividades que realmente ama: jardinagem terapêutica, caminhar nas montanhas próximas, nadar no verão no mar Mediterrâneo. A verdadeira liberdade. Ele é completa e totalmente livre, porque seu corpo funciona corretamente. Porque cuidou meticulosamente do templo de sua alma durante décadas, antes que desabasse em ruínas irreparáveis. O ensinamento de Sêneca sobre prevenção. Sêneca escrevia com sabedoria atemporal em suas cartas filosóficas. É tarde demais para economizar quando se chega ao fundo do barril. Acrescentava: a melhor medicina é prevenir a doença antes que ela apareça. Os estoicos compreendiam profundamente algo que a medicina moderna agora confirma com dados científicos rigorosos. A prevenção é infinita e exponencialmente mais sábia, mais eficaz, menos custosa do que a tentativa de remediar doenças já estabelecidas, já enraizadas no corpo. A obrigação estoica. Epicteto ensinava que temos uma obrigação moral, ética para conosco mesmos, de manter nosso corpo em estado funcional. Não por vaidade superficial narcisista, mas porque o corpo é a ferramenta que nossa razão, nossa vontade, usa para agir no mundo físico. Se a ferramenta está quebrada, negligenciada, mal mantida, então mesmo a vontade mais nobre, a intenção mais pura, não pode se manifestar
na realidade concreta. A conexão com a independência. E aqui está a conexão direta, inevitável, com sua independência após os 50 anos. Melhor é sua saúde física e mental. Menos você depende de outras pessoas para as tarefas mais básicas, mais fundamentais da vida cotidiana. Você não precisa de acompanhante ansioso a cada consulta médica estressante. Você não precisa de ajuda constante para preparar refeições especiais complicadas com múltiplas restrições. A liberdade pela saúde. Você não é refém, prisioneiro de horários rígidos de múltiplas medicações. Você não vive sua vida entrando e saindo constantemente de hospitais frios e clínicas impessoais. A saúde é sinônimo direto, imediato de liberdade prática. A saúde é sinônimo evidente de dignidade humana preservada. E a saúde, após os 50 anos exige um esforço intencional, consciente, disciplinado e diário, sem exceção. A realidade inevitável. Ela não chega por acidente feliz. Não chega apenas por sorte genética. Ela chega exclusivamente por decisões corretas, sábias, repetidas milhares e milhares de vezes ao longo dos anos. A rotina simples mais poderosa. A rotina de saúde que a sabedoria estoica valorizou durante milênios não precisa ser complexa, complicada, custosa ou consumir tempo. Na verdade, quanto mais simples em sua estrutura, mais provável que você a mantenha fielmente a longo prazo, ano após ano, década após década. Os princípios fundamentais. Caminhe regularmente, fielmente, 30 minutos diários mínimos sem exceção, independente do clima. Coma mais alimentos que crescem naturalmente da terra, vegetais variados, frutas coloridas, grãos integrais completos. Coma muito menos alimentos que vêm de fábricas em embalagens plásticas com ingredientes que você nem consegue pronunciar corretamente. Durma adequadamente, suficientemente. Seu corpo se repara, se regenera profundamente durante o sono. Faça exames preventivos regulares. Detectar problemas cedo, antes que se tornem graves, é infinitamente mais fácil, menos custoso, mais eficaz do que tratá-los em estágios avançados, críticos. Escute seu corpo. Nunca, absolutamente nunca ignore os sinais que seu corpo te envia constantemente. Aquela dor persistente que não passa. Aquele cansaço incomum que dura. Aquele sintoma novo que aparece. Não são apenas coisas da idade para ignorar estoicamente. São mensagens importantes, avisos que necessitam atenção imediata e investigação séria. O desafio prático. Quero que você faça um compromisso concreto comigo agora, imediatamente. Escreva este compromisso. Comprometo-me a caminhar 20 minutos hoje. Apenas isso. Não prometa que vai transformar toda a sua vida completa, amanhã de manhã, em um ímpeto heróico, mas insustentável. Comprometa-se simplesmente, publicamente, a caminhar 20 minutos hoje. A construção progressiva. E então faça, realmente, fisicamente. E amanhã, volte e conte como se sentiu. Este é o início, o começo de sua rotina de saúde, que protegerá, preservará sua independência preciosa durante os próximos 20 ou 30 anos restantes de sua vida. Quarto pilar. A resiliência emocional. Sua fortaleza interior inabalável. Este é talvez o pilar mais negligenciado de todos os 5, e paradoxal, e ironicamente, também o mais absolutamente crucial para seu bem-estar autêntico após os 50 anos. O paradoxo revelador. Porque você pode ter mobilidade física perfeita, impecável. Pode ter alcançado simplicidade financeira invejável. Pode possuir saúde física exemplar para sua idade. Mas se você não desenvolveu, cultivou essa resiliência emocional, essa força interior profunda, você permanece não obstante profundamente vulnerável
e perigosamente dependente emocionalmente de outras pessoas, de suas opiniões, de suas ações, de sua presença. O ensinamento fundamental de Epicteto. Epicteto observava com precisão cirúrgica que permanece perfeitamente pertinente hoje. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca cai, que nunca enfrenta adversidades ou perdas devastadoras. O homem forte, continuava ele com insistência, é aquele que se levanta corajosamente cada vez que cai, cada vez que a vida o golpeia brutalmente, cada vez que perde algo ou alguém infinitamente importante para ele. A certeza das quedas. E deixe-me ser completa e brutalmente claro sobre algo inevitável, incontornável. Após os 50 anos, você vai cair muitas vezes. Não é uma simples possibilidade abstrata. É uma certeza matemática. Uma garantia existencial. As perdas inevitáveis. Você vai perder pessoas que ama profunda e visceralmente. Amigos de toda uma vida vão morrer, desaparecer de sua existência. Seu esposo ou esposa pode morrer antes de você, deixando-o viúvo e devastado. Seus irmãos e irmãs começarão a partir para a outra margem. Você vai enfrentar doenças, as suas próprias ou de entes queridos. Vai ter que gerenciar limitações físicas crescentes, progressivas, que não escolheu e que não pode evitar completamente. As transições dolorosas. Você vai experimentar perdas profundas e transições existenciais dolorosas que absolutamente ninguém te preparou para enfrentar com graça e dignidade. A questão crucial. A questão, portanto, não é de forma alguma se essas coisas vão acontecer. A questão crítica, essencial, determinante é: você tem a resiliência emocional necessária, suficiente para atravessar essas tempestades inevitáveis sem se desintegrar completamente, sem perder sua identidade fundamental, sem se transformar em uma pessoa amarga, azeda, corroída pelo ressentimento que envenena toxicamente cada relacionamento ao seu redor por sua negatividade constante. A história de dois viúvos. Deixe-me contar a história contrastada de dois homens viúvos que ilustram perfeitamente, claramente, essa diferença absolutamente crucial de resiliência emocional. Francisco, o colapso. Francisco perdeu tragicamente sua esposa Dolores aos 67 anos de idade. Haviam sido casados durante 44 anos completos. Era uma história de amor autêntica, profunda, daquelas que te fazem acreditar sinceramente na instituição do casamento. Mas quando Dolores morreu após 2 longos anos de luta obstinada, dolorosa contra um câncer implacável, algo fundamental em Francisco morreu também, simultaneamente. A identidade fundida. Ele se identificava completa e totalmente através dela, através de seu relacionamento. Quando as pessoas lhe perguntavam quem ele era, ele sempre respondia: sou o marido de Dolores. Sua identidade inteira, completa, estava fundida inextricavelmente com a dela. Quando ela partiu definitivamente, Francisco não perdeu apenas sua esposa amada. Perdeu simultaneamente sua identidade construída, seu propósito na vida, sua razão mesma de existir neste mundo. A descida nas trevas. Entrou em uma depressão profunda, negra, abissal, que engoliu, devorou tudo o que restava de bom em sua vida. Parou completamente de cuidar de si mesmo. Comia mal, ou simplesmente não comia absolutamente nada durante dias. Sua casa, outrora limpa e organizada, transformou-se em um desastre caótico. Isolou-se completa e totalmente de todos seus amigos que tentavam desesperadamente ajudá-lo, apoiá-lo. A amargura tóxica. Não respondia mais aos telefonemas preocupados. Nunca saía de sua casa para absolutamente nada, exceto as necessidades mais básicas, mínimas. Tornou-se amargo,
profundamente amargo, cheio de ressentimento contra Deus, contra a vida injusta, contra o universo cruel que havia arrancado violentamente sua companheira de vida. O fardo para a família. Cada conversa girava obsessivamente em torno de sua perda, da injustiça cósmica, de sua solidão insuportável agora. Transformou-se em fardo emocional pesado para seus filhos Rodrigo e Patrícia. Seus filhos não sabiam absolutamente como ajudá-lo eficazmente e sentiam-se culpados, dilacerados, por não poderem devolver-lhe a felicidade perdida. Começaram a temer sinceramente as visitas dominicais obrigatórias, a prisão emocional, porque sabiam com certeza que encontrariam exatamente a mesma narrativa repetitiva de vitimização, a mesma amargura tóxica, a mesma rejeição obstinada de qualquer sugestão de atividades novas ou mudanças possíveis. Aos 71 anos, Francisco mal existia. Não vivia realmente com nenhum sentido, nenhum propósito, nenhuma alegria. Esperava simplesmente, passivamente, sua própria morte, para se reunir com Dolores no além.